meu povo! Tudo bem com vocês? E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui para contar um pouco mais sobre esse processo de fertilização e como que está sendo a nossa experiência nesse mundo da fertilização. A gente sabe que o mundo da fertilização é um mundo de altos e baixos e de muita ansiedade. Então a gente veio aqui contar um pouquinho para vocês. No vídeo anterior eu contei para vocês um pouquinho sobre a gente, quanto tempo a gente estava junto e sobre como a gente ingressou nesse processo da fertilização. Então a gente tinha um desejo muito grande, né, de ser mãe, e aí descobrimos esse projeto através de uma amiga e resolvemos nos inscrever em novembro de 2020. Quer falar? Em julho de 2021, eu tava no banco resolvendo umas coisas com a minha mãe e a Cíntia ligou. Eu achei estranho, né? Porque é difícil ela me ligar assim quando eu saio, né? Ela sempre manda mensagem no WhatsApp, né? E ela ligou, aí eu, na hora, falando assim com a gerente, o telefone tocou, ela já tava chorando. Eu tava chorando, aí eu, o que foi? Preocupada já, né? E ela, a gente foi selecionada pro programa, né? E já chorando, muito emocionada. E, tipo, eu não sabia se eu pulava lá no banco, se eu gritava, porque a emoção, acho que desde o dia que você se inscreve, a emoção já é grande, né? A gente tava muito ansiosa, né? Porque a gente não sabia se ia ser escolhido, né? Nesse projeto. E fomos escolhidas, então foi um dia de muita emoção. Eu tava trabalhando e aí chegou um e-mail. E eu geralmente não mexo no meu e-mail pessoal e eu fui ver alguma coisa e abri e tava lá o e-mail. Eu fiquei super feliz e liguei pra ele e a gente ficou muito feliz. Marcamos a primeira consulta, né, para conhecer o projeto, para entender como que funcionava. E foi tudo bem. Eles explicaram um pouco sobre o projeto, solicitaram alguns exames, porque eu já tinha alguns exames prontos que a gente já tinha feito de acompanhamento mesmo, porque como a gente já vinha com esse desejo, eu tinha conversado acho que um ano antes, né, com a minha ginecologista. E ela me pediu alguns exames básicos de perfil hormonal mesmo, só para ver como que tava o meu perfil hormonal, se estava tudo bem, né? Exames básicos mesmo. E eu levei esses exames. Eram exames que estavam um pouco antigos, acho que já tinha mais de 6 meses. Então o médico pediu para repetir. Repetimos os exames e fomos para a clínica. Levamos esses exames e até aí estava tudo bem com os exames, tanto com os meus quanto com os da Dessa. Ficamos muito felizes, né? Porque parecia que tudo estava acontecendo. E cada etapa que você passa é uma emoção, uma mistura de ansiedade e que você quer que isso aconteça logo. E falando um pouquinho dos exames, alguns exames foram exames básicos, então os primeiros exames que eles pedem geralmente são exames bem básicos, então é hemograma, é para saber glicemia, colesterol, T4, que são os hormônios da tiroide, o perfil, os exames de... Pega ali, amor, pra mim, a pasta com os exames. Então são exames básicos, eu vou falar alguns deles aqui. É importante dizer que os exames podem variar de pessoa para pessoa, então assim, não quer dizer que a gente fez esses exames, que você também vai fazer esses exames, porque podem variar, podem ser exames diferentes. Então, ó, eles pediram de dosagem hormonal, FSH, LH, estradiol, progesterona, prolactina, testosterona, TSH, T4, né, que eu falei que são os exames do hormônio da tiroide. Eles pediram de HIV, né, de sei lá, gente, não vou conseguir ler, é um tipo de vírus. Hepatite B, hepatite rubéola,
hepatite C, sífilis, esses são os básicos, né, de doenças de sorologia, que são as doenças sexualmente transmitíveis, né, herpes, e tem uns aqui que eu não sei o que que é, e oxoplamose. Aí pediu... Mama também, pediu de mama. Pediu os de mama, né, ultrassom de mama, Papa Nicolau, e pediu um que chama cariotipo. Esse cariotipo é um que, pra você ver os genes, né, eu acho mais pra ver se você tem algum hormônio, alguma coisa que denuncie tipo, aborto, denuncie síndromes, né? Se você tem alguma coisa nesse sentido. Então, esses foram os exames básicos que eles pediu. Todos os exames o convênio cobriu. O mais difícil de achar foi o de cariotipo, porque não é todo lugar que faz e é um exame que demora mais. Então, os outros exames são exames de sangue, um hemograma completo, vamos dizer assim. Ultrassom de mama, Papa Nicolau, também simples de se fazer, né? Convênio cobre. O único que demorou mais para sair foi o cariotipo mesmo, que demorou quase 30 dias, 30 dias. O meu foi 30 dias certinho. Pra Cíntia saiu um pouco antes. O meu acho que foi uns 25, né? Uns 25 dias. E aí a gente fez esses exames e retornou na clínica. Retornamos na clínica e até então estava tudo bem com os nossos exames, né? Não tinha nada que interferisse. Um dos meus exames deu alteração na época que o médico falou, que foi o da prolactina, mas é porque é um hormônio que a gente precisa fazer com descanso. E eu não tinha feito, eu não tinha, na verdade, essa orientação para que esse exame fosse feito com descanso. Então, eu andei muito, né, porque eu fui de ônibus, aí desci um pouquinho antes, aí fui andando, então cheguei lá, já fiz o exame, e aí deu alteração. O médico falou que é normal dar alteração quando você se movimenta. Esse é um exame que, pra você fazer ele, você tem que descansar no mínimo meia hora. Então, geralmente, quando a gente vai fazer ele, que depois, quando eu repeti, eu descobri isso, eles deixam a gente deitadinho, quietinho lá, não pode nem mexer no celular. Tem que ficar bem quietinho mesmo para fazer o exame, para que não dê alteração nesse hormônio. Então, fizemos todos esses exames, fomos na clínica, marcamos a consulta, levamos os exames lá e até então estava tudo certo. Tranquilo. E aí a gente tinha que fazer a contagem dos folículos. O que é a contagem dos folículos? É saber quantos saquinhos, eles chamam de saquinhos, né? Os folículos são os saquinhos onde o óvulo fica lá dentro. Então, assim, eles contam quantos desses tem para saber mais ou menos qual que é a sua reserva ovariana. Quando a gente faz esse tipo de tratamento de fertilização, geralmente a gente tem as opções de fazer ovo-doação. O que é a ovo-doação? Você doa uma parte dos seus óvulos, uma parte fica com você para você fazer o seu tratamento e a outra parte você doa. A maioria das clínicas tem esse tipo de benefício, que é ovo-doação. E aí, esse benefício da ovo-doação ajuda a gente a custear o tratamento, porque o tratamento de fertilização, para você pagar ele completo, realmente é pesado e é caro, mas com a ovo-doação facilita, né, esse pagamento e abaixa muito o valor. E aí a gente ia fazer o processo de ovo-doação, então precisava saber quantos óvulos tinha. No caso, como a gente ia usar os óvulos da Dessa, quem fez o exame para contagem de folículos foi ela. Esse exame de contagem de folículos, gente, é o transvaginal. Transvaginal, quem faz mulheres, né, nós mulheres que fazemos exame de rotina, sabe, então a gente sempre faz pelo menos uma vez por ano, tá fazendo aí Papa Nicolau, transvaginal e tudo mais. Então, ela fez o transvaginal e a quantidade foi ótima, foram 21 folículos. E aí a gente teve a notícia ruim. Por quê? Quando a gente entra nesse projeto, que é Sapetier, né, não? Fala Sapetier. Eu acho que é assim, gente, eu não sei pronunciar muito bem. Quando a gente entra nesse projeto, eles explicam, né, que vão custear uma parte do tratamento e a outra parte é por ovo-doação. O que ia ser custeado pelo projeto? Toda a parte de medicação, que a gente sabe que não é barato, a gente vai falar disso também. Toda a parte de medicação, as consultas médicas, claro, né, com os especialistas e só. O que a gente ia pagar? O sêmen e o congelamento. Então, a amostra de sêmen e o congelamento a gente ia pagar.
E aí, o que que acontece? A gente não entendia e não sabia de muita coisa que a gente foi descobrindo com o tempo. Quando a Dessa foi fazer a contagem do óvulo, dos folículos, a gente achou que logo depois a gente já ia conseguir seguir com o tratamento, tomar medicação e tudo mais. Só que esse tratamento ele é custeado pela indústria farmacêutica, né? E toda a parte de medicação é custeada por eles. E aí, quando ela foi fazer a contagem do óvulo, a contagem dos folículos, veio o banho de água fria. A gente descobriu que não ia já tomar medicação, começar a aplicar as injeções para poder fazer a indução e coleta dos óvulos dela. A gente descobriu que a gente precisava esperar. Então, os médicos pediram pra gente esperar até o próximo ciclo dela e ligar para saber se as medicações já haviam chegado. Quando a gente ligou, a gente descobriu que as medicações não tinham chegado. Foi mais um balde de água fria. Quem faz fertilização sabe que a idade é um fator que influencia bastante. Então, eu já tenho 32 anos, a Dessa tem 31 anos. E para ter esse benefício da ovodoação, a maioria das clínicas, elas só aguardam até os 32 anos. Depois dos 32 anos, para a clínica, não quer dizer que o seu óvulo é velho, né? Para a clínica, o seu óvulo já não é mais interessante para doação, né? Já não é um óvulo que tenha tanta qualidade. Então, por isso que tem muita artista, não sei se vocês já viram, muita artista que vai e congela, né? Os óvulos, deixa lá congelado, vai viver a vida, vai fazer carreira, vai construir, né? Tudo que precisa construir. E aí, quando tá mais velha, vai engravidar, mas o óvulo tá lá bonitinho e novinho. Porque nós, mulheres, já nascemos com os nossos óvulos. Então, eles envelhecem junto com a gente. E diante de tudo isso, esperamos mais um mês e ligamos lá. E não tinha chegado, não tinha patrocínio para as medicações. E a gente começou a ficar apreensiva com isso, né? A gente ficou, acho que uns 2 meses, né? Esperando essa vacina. E quando a gente sempre tinha que esperar o ciclo menstrual. Então, quando chegava, a gente ligava, mandava mensagem e eles falavam, não tem. E aí, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esse projeto. Gente, o projeto é bênção para quem pode e quer esperar, né? Para quem não pode, né, que é o nosso caso, e também não quer esperar muito tempo, talvez não seja tão interessante o projeto. Nós encontramos algumas dificuldades aqui com o projeto, e o que eu vou falar aqui é sobre a nossa experiência. Nós conhecemos pessoas que fizeram o tratamento gratuito e têm os seus filhos. Gratuito não, porque não é totalmente gratuito e é outra coisa que eles falaram e que depois a gente descobriu que não era gratuito. Então, o primeiro ponto, o que a gente vai falar aqui é diante da experiência que nós vivemos. Nós conhecemos pessoas que tiveram o bebezinho lá e que já tá aí com 5 anos, feliz da vida. E também conhecemos pessoas que fizeram tratamento nessa clínica particular, pagando todo o tratamento e também deu tudo certo. Então, o que eu vou falar aqui é referente ao que a gente viveu, o que a gente passou e a nossa impressão pela clínica. Quero deixar isso bem claro, por quê? Porque pode ser que pessoas foram bem atendidas lá, nós não fomos, tá? Então, eu tô falando a experiência que a gente passou. Depois que passou tudo isso, a gente descobriu a questão da fila de espera para as medicações, né? Para as medicações de indução. Por que, gente? A gente tá falando, vocês não poderiam comprar medicação? Não, a medicação é muito cara. Dependendo do tratamento das pessoas, vai de 2.000 e alguma coisa até 5.000 reais. Depende da medicação que você vai usar. Essas medicações são injeções, são hormônios. Na maioria das vezes, são injeções que a gente aplica na barriga. E aí, quando a gente estiver passando por esse processo, eu também vou mostrar pra vocês como que é. Mas falando por cima, são medicações muito caras. E era esse patrocínio que a gente estava esperando das medicações, né? A gente estava na fila. A gente participa de um grupo de fertilização, que tem vários casais que fazem fertilização. E a gente descobriu que tinha um casal lá, né,
que tinha começado o tratamento em setembro e que já estava fazendo a indução. Então, ou seja, eles tinham passado na nossa frente, porque a gente estava esperando desde julho. E aí eu fiquei muito nervosa no dia, muito chateada, chorei. Enfim, fiquei muito chateada. E já vinham acontecendo algumas coisas que eu não estava me sentindo assistida pela clínica. Momentos onde a gente precisou de uma assistência da clínica e procurou e não teve. Enfim, alguns acontecimentos, né, que se alguém tiver curiosidade pode chamar a gente conversa no particular. Mas assim, falando de forma geral, até pro vídeo não ficar muito longo, coisas que foram acontecendo e que a gente não estava se sentindo assistida pela clínica. E a gente começou a se sentir discriminada pelo fato de não estar pagando o tratamento completo. Por ser pelo projeto, eu comecei a me sentir discriminada. Então, mais uma vez, foi a sensação que a gente teve com o projeto, com a clínica, tá? E aí, eu esperei passar, porque eu sou muito nervosa. Então, eu esperei ficar um pouquinho mais calma. Esperei ficar um pouquinho mais calma pra poder ligar lá. E aí, uma semana depois, quando eu já tinha me acalmado, eu liguei na clínica e falei com o doutor. E aí, perguntei pra ele como que funcionava, né? Falei, doutor, como que funciona? Porque a gente conheceu um casal que passou na nossa frente, eu queria entender quais são os critérios e tudo mais. E aí ele me explicou que existem alguns protocolos que precisam ser seguidos. E eu tava muito apreensiva porque umas amigas nossas já tinham, né, comentado sobre a clínica que elas faziam tratamento. Só que a gente tinha ficado tão feliz por Deus não dar oportunidade de participar do projeto, que eu ficava pensando, poxa, será que procurando outro lugar, eu não tô passando por cima dos planos de Deus, né? Deus preparou tudo com tanto amor, com tanto carinho pra gente. Por que que a gente vai passar por cima? E a Dessa também, não, naquela época, não tava sentindo. Não tava se sentindo bem. Mas eu sempre falei pra elas, assim, se você quiser visitar outra clínica, a gente vai, vamos lá, faz uma consulta, a gente vê como que é o tratamento, né? Porque eu queria que ela se sentisse bem no lugar. Eu não queria que simplesmente a gente chegasse lá, vamos fazer de qualquer jeito. E vocês também têm que pensar nisso, porque assim, não é de qualquer jeito. Vocês têm que ter um auxílio, você, tipo, a médica tem que explicar tudo certinho pra vocês. E a gente marcou, né? Não, aí, peraí, antes de chegar na parte de marcar consulta, eu tava nesse sentimento, né? E aí eu pedi muito pra Deus, né? Pra que ele me mostrasse, né? Se fosse pra gente fazer em outro lugar, né? Se fosse mesmo pra gente marcar consulta. E aí foi esse dia que eu liguei pro doutor e aí eu conversando com ele, pedindo pra ele me explicar os protocolos. E aí ele falou, olha, a idade influencia. E aí eu falei pra ele, então se a idade influencia, eu já tô com 32, né? E eu não tô me encaixando nos protocolos, então assim, quanto mais tempo passa, menos chance da gente tem de se encaixar no protocolo, né? E aí, ele falou, eu conversando com ele me explicando tudo, ele me falou, vocês já estão procurando outros lugares, né? É interessante que vocês procurem outros lugares, porque assim, a gente não sabe quanto tempo demora, né? Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2, então assim, como você já tá com 32 anos, é importante vocês procurarem outros lugares, até porque para ter os benefícios, né, da ovodoação ou para entrar, por exemplo, no tratamento pelo SUS, a idade influencia bastante. Se eu não me engano, para o SUS também a idade base é 32 anos, no máximo, eu não tenho certeza, depois eu vou confirmar e falo para vocês. E aí eu senti que foi Deus falando, né? Pode ir lá, pode procurar outro lugar. E aí a gente resolveu marcar a consulta na clínica dessa nossa amiga. É uma clínica daqui de São Paulo, o nome da clínica é Vivitar. E a gente passou com a doutora Patrícia. A gente não tinha dinheiro para passar na consulta. E aí essa nossa amiga indicou a gente, conseguiu pra gente fazer a consulta cortesia. Mais um sinal de que Deus estava participando de tudo isso. E a gente conta agora? Não, a gente vai contar no próximo vídeo como é que foi o processo na nova clínica. Na nova fase. Mas pra finalizar,
a gente resolveu não participar do projeto, porque eu já não estava me sentindo segura com o projeto. Vocês vão entender quando a gente falar da nova clínica, de como foi a consulta com a doutora. Então eu não estava me sentindo segura, eu já estava com medo por conta do tempo, porque se a gente esperasse e eu fizesse 33 anos e ela fizesse 32 anos pra gente participar de ovo doação em outras clínicas para custear o tratamento, a gente não ia conseguir por conta da idade. Então, assim, a gente viu que poderia ser sim uma bênção o tratamento, mas nesse momento, o projeto, mas nesse momento pra gente não se encaixava, além de tudo que aconteceu no processo que deixou a gente com o pé atrás referente a esse projeto. E também a mudança de médicos, né? Porque a gente começou com um, quando a gente foi fazer os exames já era outro, né? Então a gente acabou desanimando. Um dos motivos, né, de a gente ter desanimado foi isso. E também, lembrei aqui também, porque no site eles falavam que o tratamento era gratuito e quando a gente chegou lá a gente descobriu que ia ter que pagar, né? Então, eu me senti enganada, né? E aí quando a gente foi conhecer essa nova clínica, né, além da gente ter ótimas referências das nossas amigas que já tinham feito fertilização lá, estavam fazendo mais uma vez, que foram indicadas por outra amiga delas, a gente tinha ótima referência delas, a gente também tinha ótimas referências nos comentários do Google. E quando eu procurei a outra clínica do projeto, eu descobri que muita gente estava passando o que a gente tinha passado lá. Então, assim, mais uma vez, pessoas tiveram sucesso lá. Nós não tivemos. Infelizmente, não foi legal pra gente, não deu certo, tá? E a gente vai contar tudo sobre a nova fase, sobre a nova médica, a nova clínica, como é que foi, quais foram as diferenças que a gente percebeu. Foi maravilhoso, gente. Eu só vou deixar um spoiler que foi muito bom. Muito Está bom sendo mesmo, muito bom. Está sendo muito bom. E fica com a gente, vem conhecer mais da nossa história. Vai sair mais vídeo, a gente vai contar tudo. A gente vai, passo a passo, né, do tratamento, a gente vai estar falando, postando dúvidas, se a gente puder ajudar, a gente vai estar postando aqui pra vocês. Isso mesmo, se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. A gente vai tirar as dúvidas de vocês. Tiver alguma pergunta, se quiser perguntar alguma coisa sobre o tratamento, alguma coisa que talvez a gente não fale no vídeo, pode perguntar que a gente vai falando nos próximos vídeos. A gente tá gravando o dia a dia, tirando foto e tudo isso aí a gente vai mostrar pra vocês durante o tempo, até os nossos babies virem ao mundo e vocês vão conhecer toda a nossa rotina, tá bom? Então, fica ligadinho que vai sair mais vídeo em breve. Deixa o seu like aqui, compartilha com alguém que precisa conhecer e precisa saber um pouquinho mais sobre a fertilização in vitro. Beijo!